que em 2023 a nossa taxa de juros pode fechar em queda? Bom, me acompanhe até o final do vídeo porque hoje eu quero trazer para vocês algumas previsões que o mercado está fazendo e até mesmo uma análise sobre o nosso juro real e como isso pode acabar afetando os nossos investimentos e também a nossa economia. Mas antes de nós começarmos, eu já quero pedir para vocês se inscreverem aqui no canal do Trademap, deixarem o like de vocês, me acompanharem até o final do vídeo e, claro, podem deixar os palpites de vocês de quanto vocês acham que a nossa taxa de juros vai fechar até o final de 2023. Bom, pessoal, eu quero começar esse vídeo então simplesmente trazendo as previsões do Boletim Focus. E esse Boletim Focus, eu acho que eu já expliquei em vídeos anteriores aqui no canal do Trademap, que ele é um relatório que sai toda segunda-feira e ele é composto por diversas análises de diversos participantes do mercado. Então, eles juntam tudo isso, fazem mais ou menos uma média dessas análises e aí eles lançam as estimativas do mercado para a Selic, para o câmbio, para o IPCA e por aí vai. Então, nós tivemos recentemente um Boletim Focus que saiu, isso falando da segunda-feira do dia 20 de janeiro. Basicamente o que nós vimos então foi uma estimativa, como vocês estão vendo aqui, de cortes na Selic até o final do ano para que a gente feche 2023 com essa taxa de juros em 12,5%. Cabe ressaltar que há um pouco mais de um mês essas previsões estavam dizendo que nós fecharíamos o ano de 2023 com uma taxa de juros de aproximadamente 12%. Só que muitas coisas foram acontecendo ao longo do caminho. Desde algumas críticas do atual governo ao Banco Central, a questão da inflação, as taxas de juros, e aí toda vez que existe um certo choque, vamos dizer assim, né, com esses comentários e que o mercado acaba sentindo, então muitas vezes o mercado pode acabar recuando um pouco e aí isso acaba refletindo então nas suas previsões. Só que o que acontece? Nós temos então reunião do Copom já essa semana e aí existe sim uma perspectiva e boa parte do mercado que acredita nisso, que essa nossa taxa de juros que hoje está em 13,75, que ela simplesmente se mantenha dessa maneira. Não somente nessa próxima reunião do Copom, mas muito provavelmente durante todo o primeiro semestre inteiro de 2023. E muito por quê? Porque o Banco Central, ele deve passar esse período estudando e avaliando tudo o que está acontecendo no mundo e tudo que o governo está preparando e ele pretende fazer então por esses próximos meses para entender se vai fazer sentido sim trazer algum corte para a taxa de juros ou se não, talvez tenha até mesmo que aumentar. Mas as estimativas, dado tudo que nós temos hoje, então é que realmente aconteçam alguns cortes, mas somente a partir do segundo semestre. E o ponto sobre tudo isso, né, gente, é que mesmo que aconteçam alguns cortes, ainda assim nós temos uma taxa de juros que ela tá bem alta mesmo, porque são taxas de juros de 2 dígitos. Então, só para vocês terem uma ideia, tem um ranking que acaba trazendo qual é o juro real de cada país. E o Brasil, como vocês podem ver, basicamente ele está no topo desse ranking com um juro real de mais de 8%. México ficou em segundo, Chile em terceiro e por aí vai, como vocês estão vendo. Só que o ponto sobre tudo isso é o seguinte, né? Quando a gente fala dessa taxa de juro real, nada mais é do que a nossa taxa, nesse momento, e aqui a gente considera uma Selic, menos a inflação. E aí você vai entender qual é o seu ganho real, efetivamente, já que você também acaba sentindo o peso da inflação no seu dia a dia, e por isso que é importante você descontar a inflação dessa taxa de juros. O Trademap, por exemplo, lá no módulo de carteira, ele inclusive já traz essa conta para você, tá? Você não precisa calcular na mão, mas é sempre interessante nós calcularmos a nossa taxa de juro real para entendermos se nós estamos pelo menos ganhando da inflação e não estamos perdendo o nosso poder de compra. Só que qual que é o ponto sobre essa taxa de juro real tão grande do Brasil e como ela pode acabar impactando nos investimentos e também na nossa economia? Bom, aqui existem duas faces da mesma moeda, né? Porque nós temos um lado que para os investidores uma taxa de juro real desse tamanho é muito interessante, já que muitas vezes colocar simplesmente o dinheiro na renda fixa, que tem pouco risco, e descontar a inflação, ainda assim você está ganhando mais de 8%, e aqui nós estamos considerando somente a taxa Selic, porque existem outros títulos de renda fixa que estão pagando muito acima da nossa própria taxa Selic de 13,75, por exemplo. Só que nós temos daí o outro lado da moeda, que basicamente são os impactos
impactos na economia de uma taxa de juro tão alta. Então, quando nós temos uma taxa assim, por exemplo, de 2 dígitos, basicamente o preço do dinheiro acaba ficando muito caro, porque essa taxa de juros ela acaba balizando, por exemplo, empréstimos, financiamentos. Então, basicamente o preço do dinheiro fica muito caro. As pessoas, elas talvez vão se financiar menos. As empresas, talvez, elas fiquem um pouco mais comedidas ao buscar algum tipo de recurso para fazer algum investimento ou alguma expansão nos seus negócios e por aí vai. E tudo isso pode acabar trazendo, então, uma desaceleração para a economia, porque as pessoas podem estar consumindo menos, as empresas investindo menos. Então, uma taxa de juros alta e que também tem consequente taxa de juro real alta, como nós estamos vendo assim, pode acabar trazendo sim uma desaceleração na economia, um crescimento menor inclusive do que o esperado. E dependendo de quanto tempo essa desaceleração permanecer ou até mesmo enquanto ela vai acabar afetando o país, nós podemos inclusive falar de uma possível recessão. Mas é claro que tudo isso é história para ir acompanhando de tempos em tempos, acompanhando, por exemplo, o que o mercado está enxergando, o que o Banco Central, o que o Copom vai acabar decidindo nas próximas reuniões. Mas basicamente é importante nós entendermos que sim, essas taxas de juros elas acabam afetando diretamente não somente o mercado de renda fixa, como eu trouxe para vocês, mas até mesmo o mercado de renda variável, porque o que nós vimos durante esse último ano, onde nós tivemos uma taxa de juros subindo bastante, foi muitas pessoas simplesmente largando muitos ativos de renda variável que tem risco e migrando para os ativos de menor risco, que são os investimentos de renda fixa, já que eles conseguem ter um ganho real com menos risco. Então, todo o universo do mercado financeiro acaba sendo afetado por essa taxa Selic, por isso que é importante acompanhar o que é decidido nas atas do Copom e, inclusive, fazer a leitura das atas do Copom, porque ali a gente já consegue ter um termômetro do que pode vir aí nas próximas reuniões. Então, basicamente, é esse o meu recado no dia de hoje. Muito provavelmente, e já resumindo esse vídeo de hoje, o que nós devemos ver na próxima reunião do Copom é essa taxa de 13,75 sendo mantida, e se nós continuarmos com essa taxa de juros elevada e com essa inflação ali entre 5,5%, 6,5%, nós devemos permanecer na lista de países que tem o maior ganho de juro real, o que pode ser bom para os investidores, mas para a economia traz esses efeitos como eu exemplifiquei para vocês, beleza? Bom, pessoal, dito tudo isso, eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que eu tenha elucidado algumas questões a respeito desse tema. Qualquer dúvida vocês podem escrever nos comentários. Eu me despeço por aqui, mas vejo vocês então no próximo vídeo.